Eu acho que liderar, apesar de haver uma ideia às vezes um pouco glamurosa, mas o líder é sempre alguém que precisa desenvolver a capacidade de sacrificar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Conexões Podcast. Hoje um episódio bastante especial para mim. Em breve eu vou revelar aqui para vocês com quem eu vou conversar hoje. A frase que eu separei para a gente começar aqui essa conversa é uma frase que fala muito sobre o invisível, né? Sobre a energia, sobre a fé, sobre a espiritualidade de alguma forma, que é: nem tudo que transforma uma vida pode ser visto, mas quase tudo que realmente nos toca e nos importa nasce de alguma forma do invisível, que é do que está dentro da gente. Eu sou Adriano Meriano, me considero um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial. Sou um empreendedor serial e fundador da 3F Conecta, que é uma empresa que foca energia em eficiência clínica para médicos e clínicas da saúde no geral. E este é o Entre Conexões, é um espaço amplo, é um espaço bastante dedicado a trazer 3 verticais, basicamente, que é liderança, inteligência artificial e o futuro da saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um padre, o padre Gustavo Ferreira, que é sacerdote da Igreja Católica aqui na cidade de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Ele tem uma trajetória dedicada à evangelização, formação cristã e o acompanhamento espiritual assim de pessoas e comunidades. Apesar de muito jovem ainda, né, padre? Sim. Então, o nosso tema de hoje é a liderança do futuro, onde a gente une espiritualidade, sensibilidade e tecnologia. Então, acho que é um ponto muito importante, porque várias vezes na minha vida eu refleti sobre quem chega primeiro, né? Chegou a tecnologia ou chegou a natureza do ser humano de alguma forma, porque, ou seja, a vida imita a arte ou a arte imita a vida. A gente vai discutir sobre isso hoje. Então, padre, muito obrigado pela sua presença. Estou muito honrado, assim, me sinto verdadeiramente do fundo do meu coração muito feliz por você ter permitido, assim, acontecer essa conversa. E a gente tem aqui um ritual que eu faço 2 perguntas para a gente começar aqui a aquecer, que é sobre como que você chega aqui nesse podcast, nessa conversa, e o que você coloca de intenção também para essa conversa que a gente vai ter aqui na próxima hora. Maravilha. Adriano, então eu agradeço o convite, agradeço a sua generosidade também, eu acho que um pouco ousado da sua parte, né? Não ter medo aí de repente, amar uma figura que tem, às vezes, ainda tanto tabu na sociedade. A figura de um padre carrega uma série de ideias, né, diversas entre as pessoas. Eu bem sei disso. E eu chego aqui, eu acho que a palavra para mim é essa, disposição, né? Eu, na minha trajetória de vida, reconheci muitas vezes que, às vezes, eu não tinha... No início das coisas, na maior parte das vezes, no início dos processos, a gente não tem clarezas nem garantias. A gente tem uma motivação, uma força que nos leva adiante, mas eu não tenho garantias. Quando eu entrei no seminário, eu não tinha garantias, eu tinha uma motivação. Então, o que me fez viver os meus processos e me faz viver até hoje é estar disponível, né? Disposto para eles. Então, eu chego aqui disposto, né? Disposto a fazer valer o nome do seu podcast, né? Para fazer conexões. Maravilhoso. Gratidão pela sua introdução. Bom, a gente vai falar um pouco sobre liderança, né? Nesse primeiro bloco aqui. O que você acredita que, na sua visão, né? Porque eu imagino que uma das coisas mais, de uma visão externa, tá, padre? Assim, uma das visões mais complexas é o sacerdócio, assim, né? Seja qual vertente de sacerdócio você escolha, né? Tem muita implicação em detrimento de uma escolha, deixar de fazer outras, né? Sim. Então, eu acho que isso forma uma pessoa, e eu acho que isso é base. O que acontece no sacerdócio, no meu ponto de vista, é base para a formação de líderes em qualquer lugar que você seja. Seja no mundo corporativo ou não, o bom líder, ele vai tomar decisões para os seus liderados em detrimento deles, e às vezes vai deixar de tomar, ou seja, o que ele decidiu por um lado
pro outro lado ele vai ter que deixar. Ele vai ter que permitir que ele não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, o que você acredita que para começo forma um líder? Eu acho que a forja de um líder se dá, antes de mais nada, no sacrifício. Eu acho que liderar, apesar de haver uma ideia às vezes um pouco glamurosa, mas o líder é sempre alguém que precisa desenvolver a capacidade de sacrificar. Sacrificar de si, sacrificar das suas, às vezes das suas próprias, porque existe o bom para mim, existe o bom para os outros e existe o bom necessário. E nem sempre essas três coisas são iguais, né? Então, não necessariamente o que é bom para mim vai ser bom para os demais. E não necessariamente o bem necessário é aquilo que é um bem para mim naquele momento. Então, eu entendo que a lógica do sacrifício é de saber, às vezes, a grandeza de cada coisa e saber optar pelas certas é a grande forja da liderança. E, inclusive, isso é progressivo. Eu não acredito que um líder está pronto. Eu acho que a liderança ela é um caminho de desenvolvimento contínuo. Porque quando a gente julga que já conseguiu dominar um aspecto, a vida nos surpreende com uma nova nuance. Quando você lida com pessoas, por exemplo, é muito sempre arriscado dizer, não, agora eu já sei lidar com, como as pessoas dizem, né? Abro aspas aqui, esse tipo de gente. Eu não sei se existe tipo de gente, né? Acho que cada pessoa é um universo tão complexo que quando você pensa assim, eu já sei lidar com esse nicho, de repente você conhece um indivíduo que destoa do nicho, né? E aí você tem que reaprender, porque liderar o João, o Cláudio, o Roberto não é simplesmente liderar pessoas ou liderar homens, não. Cada um deles tem a sua característica, tem as suas... E mesmo dentro das suas características, né? Tem as suas eventualidades. Então, você pode lidar com uma pessoa todos os dias e esse trato segue uma linha. Mas, de repente, ele perde o pai, perde a mãe, vive um luto. Ou conquista uma casa que ele a vida inteira lutou. Quer dizer, naquele dia posterior a esta grande conquista ou essa grande perda, você vai liderar uma pessoa completamente diferente da que você liderou até a semana passada. Então, é um processo, ao meu ver, de construção, mas que passa pelo sacrifício. Sacrificar as nossas, inclusive as nossas garantias, para poder se abrir para um universo que é dinâmico. Você falou sobre sacrifício, né, padre? E eu não sei se por grande parte, né, no Brasil, por essa veia católica, assim, né, a gente tem uma visão de que parte da vida é o sofrimento, né? Talvez até vindo pela história de Jesus, né? Pô, como é que foi um sofrimento para se passar uma mensagem, para se ter uma compreensão. E você citou a palavra sacrifício, né? Que eu tô conectando ela um pouco com o sofrimento, né? Como você enxerga, assim, essa parte do sacrifício em termos dos líderes? Porque eu concordo com você também, assim. Eu acho que o líder tem um certo glamour do líder dentro do mundo corporativo, que ele tem uma certa notoriedade, ele pode salarialmente ser mais representativo ali, pode ganhar mais por aquilo, pode aparecer mais de alguma forma, mas acho que tem um outro lado também, que é esse lado do sacrifício, de compreender todas essas, como você comentou também, nessas nuances emocionais. Como é que você compreende o sacrifício? Porque a sua escolha também, em partes, quem está de fora pode considerar um sacrifício que você fez, né? Então, você começar um sacerdócio ainda muito jovem, quem está de fora pode falar, pô, você está sacrificando uma vida de um jovem que você podia estar no bar, que você podia estar fazendo outra coisa, você está dentro de um seminário. Como que é para você essa perspectiva do sacrifício? Legal. Eu acredito que o sacrifício, ou melhor, o sofrimento é uma realidade própria da vida humana. Na verdade, é própria de tudo aquilo que é limitado, como é a vida humana. Mas aí ele ganha uma outra proporção naquilo que eu chamo de sacrifício quando ele tem sentido. Então, quer dizer, sofrimento pelo sofrimento não é nem ideal
e nem prazeroso, né? Pelo contrário, é o oposto. Agora, o sacrifício é quando o sofrimento encontra sentido, encontra razão de ser, quer dizer. Então, a gente entende que o sofrimento é um caminho, ou melhor, é uma marca do caminho, mas não é o objetivo. Então, dou um exemplo. Existe uma frase na igreja, de um santo, que diz que quem obedece nunca erra. É uma máxima, assim, de que a obediência como uma grande virtude, né? De que quem obedece nunca erra. E a gente pode pensar isso num primeiro momento, isso coloca o sujeito numa situação meio passiva. Mas se a gente parar para pensar isso na ótica da liderança, qual é a razão desta fala, né? Quem obedece nunca erra, de fato. Porque quem obedece, obedece a alguém. E esse alguém que conduz a coisa, assume responsabilidade. Então, de fato, se você pensar no ambiente corporativo, né? Numa fábrica, que seja em qualquer estrutura, aquele que está executando tarefa, ele vai ser cobrado pela tarefa executada. Mas o que mandou ele executar a tarefa vai ser cobrado pelo processo e pelo resultado final. Então, alguém sempre vai ser cobrado. E dentro dessa máxima de quem obedece nunca erra, o cobrado é quem mandou, né? Aquele que orientou, aquele que conduziu. Então, eu gosto de usar esse exemplo, por exemplo, na relação da tutela pai-filho, adulto-criança. Uma criança atravessar uma rua, uma criancinha de 4 anos, atravessar uma rua correndo, não olhar para os lados e ser atropelada, e necessariamente vai nos levar a perguntar, cadê o adulto que não segurou a mão dela? Então, quer dizer, de quem de fato foi ali a negligência, né? Espera-se que o de maior responsabilidade tutele pelo de menor responsabilidade. Então, a criança não vai ser questionada, quando ela ainda não tem condições disso, do porquê que ela não olhou para os lados. Mas um adulto vai ser questionado do porquê não estava mais atento, ou não estava com a mão dada, etc. Então, essa é a posição que eu acho que é glamorizada, mas não se leva em conta isso, de que estar na ponta, né, o capitão do navio, né, é o que tem que ser o primeiro a embarcar e o último a desembarcar, né? E aqui é onde entra o sacrifício, né? Porque é onde você vai ter que, às vezes, aceitar e se condicionar a certas situações que, humanamente, o seu corpo pede prazer máximo, sacrifício mínimo. Mas a sua tarefa te exige mais do que a média. Você deu um exemplo também, padre, dos exemplos, né? De 3 pessoas que você deu um exemplo aqui, fictícias, aonde no dia a pessoa, por exemplo, teve um desentendimento com a esposa, ou o filho está doente, ou teve um falecimento na família, aquela pessoa, naquele dia, se você for falar com ela, ela é uma outra pessoa, né? Eu parto sempre do pressuposto que nós temos uma espinha dorsal de valores, crenças que estão ali enraizadas na gente, mas existe um universo de flutuações em torno da gente, através das nossas emoções, o que a gente vai mudando no dia a dia. E que pro liderado isso, para que isso seja feito com extrema qualidade, entra uma variável chamada tempo, a minha ótica. Então, para eu conseguir verdadeiramente estar presente e me conectar com essa pessoa, eu preciso de tempo. Não consigo fazer isso por mensagem. Não consigo receber uma mensagem, pô, minha mãe faleceu. Aí você vai falar assim, por mensagem, pô, meus sentimentos. Pô, cara, se você é o líder, não dá. Tu tem que ligar, tu tem que se pôr presente, existe a variável tempo. Sim. E eu conectei isso, de forma leiga aqui, a certa forma o confessionário, né? Porque o que é o confessionário, para alguém de fora, novamente, do que senão um tempo dedicado entre uma pessoa que está ali para ouvir e orientar e uma outra pessoa que está ali disponível para se abrir e falar. Então, temos uma equação no meio que é o tempo. Como você enxerga essa posição até no seu dia a dia de liderança, aonde o tempo é importante para a conexão com as pessoas, todavia, hoje, a nossa demanda do dia a dia quase que nos leva de forma forçada a fazer muitas coisas e ficar com tempos relativamente escassos dentro de 24 horas. Não sei se você compreendeu a minha linha de pensamento, mas o foco é tempo e dedicação para compreender essas nuances que as pessoas possam ter durante a vida, que seja normal. Ótimo.
Na verdade, eu acho que essa é a gestão mais urgente e mais desafiadora dos nossos dias. Gerir o tempo, né? Continuamos tendo 24 horas, como tinham os nossos avós. Mas certamente essas 24 horas não são mais hoje, elas não têm mais a proporção que elas tinham na infância ou a juventude dos nossos avós. De fato, você tocou num ponto que eu percebo que é muito sensível e é muito perceptível mesmo. O atendimento às pessoas na vida da paróquia se divide basicamente em duas dimensões. A confissão e o que a gente chama de direção espiritual, ou o aconselhamento. Distingue que a confissão é um ato sacramental, então é um ato litúrgico, sagrado, e que, em tese, deve ser algo mais pontual. Então, a confissão, dentro do universo católico, é a pessoa apresentar os seus pecados, arrependida. Eu acolher esses pecados, na verdade, acolho esse arrependimento. Posso ou não dar uma orientação, a pessoa manifesta o seu arrependimento e eu rezo uma oração que a gente chama de absolvição. Em tese, é para ser algo breve, curto. Quando a pessoa tem um desejo de tratar de fato de uma dor interior, não necessariamente em matéria de pecado, às vezes são sofrimentos humanos mesmo, enfim. Aí a gente chama de um aconselhamento, uma direção. Mas é muito comum as pessoas mesclarem as duas coisas, né? Ela marcou um horário para vir falar com o padre, ela chama de confissão, mas a gente percebe que às vezes de pecado ali tem muito pouco. O que há mesmo são as dores, né? São os limites, são os sofrimentos. E aí eu entendo que a minha grande tarefa mesmo é fazer valer exatamente isso. O tempo que aquela pessoa se dispôs a estar ali. E entre as ofertas que eu posso fazer na minha vida, hoje essa é sem dúvida a maior. Dar tempo, né? Sentar com as pessoas para ouvi-las. E aqui tem uma coisa, até assim, acho que, não sei, digo até meio, assim, meio, não é uma denúncia, né? Mas é um alerta. Há vezes em que o único lugar em que essa pessoa encontra alguém que queira ouvi-la é na igreja. Então, é para se pensar mesmo, até assim, em casa, nas rodas de amigos, quer dizer, eu atendo pessoas que ela, em casa, não tem um marido ou uma esposa que queira ouvi-lo. No entanto, essa pessoa existe, né? Ela é casada, é um adolescente que tem os pais em casa, mas os pais não têm tempo para ele, né? Então, às vezes eu até sinto que eu ocupo um papel ali que, na verdade, está sendo até transferido. Claro, existe aquilo que é próprio de um ordenamento espiritual e, claro, a pessoa vai procurar um líder espiritual. Então, ok, eu sou padre e estou ali para, vamos dizer assim, tratar das demandas espirituais. Mas, às vezes, eu percebo que eu estou ali lidando com uma questão que um almoço de domingo ou um jantar à noite no final de cada dia resolveria. Né? E aí fica um alerta, assim, até para as famílias. Será que nós nos ouvimos, né? Por que meu esposo, meu marido precisa procurar alguém que o escute fora de alguns assuntos que em casa se fala, deveria se falar sobre? Eu tenho para mim que os meus últimos 5 anos, padre, eu fui estudar muito, assim, meio numa linha yogi, né? E meditação, silêncio, jejum. E para compreender, assim, a qualidade das relações, né? Como que a gente troca, né, as coisas. E para mim, existe até um termo técnico para isso, né? Dentro do mundo acadêmico, assim, corporativo, que é a escuta neurótica, né? Que a gente chama. Então, a pessoa tá conversando e a outra pessoa tá assim, não, entendi, legal, tá bom, entendi, não, tá bom, padre, o cara ele não tá presente. Novamente, eu acho que entra a variável tempo, né? Porque uma boa troca olho no olho, igual a gente tá fazendo aqui, ela tem muita presença. Eu não tô pensando em mais absolutamente nada a não ser aqui com você agora. E não tô pensando em reunião depois, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho um tempo dedicado para isso. Então, para mim também, eu acredito um pouco que eu sou pai hoje, eu tenho a minha família, então a gente dá muita atenção à qualidade de escuta e à qualidade de troca. Isso precisa ser, é igual, a gente tem que beber água, porque é uma necessidade, né? Tem que comer, porque senão desmaia. Então tem que comer. Para mim, a qualidade de escuta e a qualidade de fala, ela é uma necessidade dentro de um âmbito familiar. Sem dúvida. Ela não é um opcional. Ela é uma necessidade. Eu não tenho que beber água, eu não tenho que ir no banheiro, porque é necessidade do corpo.
Então, é necessidade, para mim, da mente e do espírito, de alguma forma, ter qualidade de troca com as pessoas. E isso requer, sim, presença de escuta, presença no que está falando, cuidado com o que você está falando. E aí eu acho que você delegaria menos para o mundo. Eu vejo muito jovens, né? Delegando, os pais, de alguma forma, delegando a responsabilidade ali dos jovens, das trocas com os jovens com o mundo externo, mas e dentro de casa, talvez isso esteja precário de alguma forma, né? Você acredita, padre, que a liderança, ela nasce com a pessoa ou ela pode ser desenvolvida? E aí eu vou trazer, de novo, um exemplo, uma das maiores referências que a gente tem sobre Jesus, né? Então, há muitas vertentes, assim, de entendimento sobre isso, de que uma coisa talvez seja predestinação, que é o que eu falei aqui, talvez seja o que nasce. Mas se a gente analisar a história de Jesus, sempre dentro dele teve uma semente de inteligência. Mas uma semente de uma árvore não é uma árvore, a não ser o tempo, novamente, para que essa semente vire uma árvore. Então, há uma compreensão de que havia muita sabedoria em Jesus desde pequeno, mas que foi necessário um tempo, talvez até, para brotar e germinar essa liderança dentro dele. O que me leva a entender que é possível sim treinar, mas que você ter isso dentro de você facilita a sua vida. Uhum. Faz sentido isso para você? Faz, e eu acho que fica ainda mais fácil de talvez mergulhar nesse mistério aí, quando a gente distingue habilidades ou características de um líder de cargo de liderança. Uhum. Eu distingo as duas coisas. Então, assim, as características eu acredito que são natas, né? Então, a abertura mesmo, a capacidade empática, né? De olhar para o outro e reconhecer nele um outro. Aliás, antes, né? A capacidade de olhar, né? A capacidade de olhar, a capacidade de reconhecer o outro, eu acho que isso são características natas. E isso não necessariamente isso equivale a um cargo, a uma função. Isso sim, eu acho que é circunstancial, isso é variável e isso é desenvolvido. Uhum. Então, eu acredito que existem pessoas com características para excelentes líderes que nunca vão ocupar esse papel. Do ponto de vista, por exemplo, corporativo, institucional. Uhum. Existem pessoas que têm todas as características de um bom líder, mas ela não vai ser CEO, ela não vai ser gerente, ela não vai... Por razões muitas. Ou porque ela escolheu uma atuação profissional em que não cabe esse tipo de papel, ou porque por alguma outra variável ela não aceitou, ou nunca lhe foi dada essa oportunidade, ou esse espaço, ela não almejou isso. Então, quer dizer, ela tem características que fariam dela, né, uma pessoa empática, alguém capaz de mergulhar na vida do outro, de estabelecer conexões. Mas, institucionalmente, por razões muitas, né? Morreu muito jovem, então não deu tempo de, num plano de carreira, chegar na ascensão de um cargo de liderança. E o contrário também é verdade. Existem pessoas que vão assumir essas posições, vão assumir funções institucionais, mas não reúnem essas características dentro dela. E aí ele pode fazer muitas imersões, ele pode ler muita coisa, mas eu acredito que aquilo que não é nato vai ficar na técnica. E aí, na hora do vamos ver do dia a dia, a técnica vai encontrar um limite. Então, eu distingo. Eu acho que Jesus é o exemplo daquele que nasceu com as características e ocupou esse papel, né? Vou te dar um outro exemplo do Antigo Testamento, né? Porque Jesus é Deus, então com ele a coisa fica num outro tom de conversa. Mas veja, lembre de Moisés, por exemplo. Moisés foi um grande líder. Mas ele mesmo não imaginava isso, né? Ele foi colocado numa posição de liderança e precisou aprender a ocupar esse papel, mas as características ele tinha com ele, né? E eu acredito que a gente lida todos os dias com pessoas que teriam uma excelente desenvoltura. Davi, você acredita que vai na mesma linha? Também. Davi é interessante, né? Porque ele é literalmente o líder que Deus foi buscar na casa, né? Foi buscar no campo. Né? E veja, Davi, o pai de Davi não botava fé nele, né? Apresentou os outros filhos, os mais velhos, maiores e mais fortes. E quando Samuel pergunta, mas estão todos aqui? O que quer dizer? Deus não me indicou nenhum desses. Não, tem mais um, como quem diz, mas
Mas isso não importa. Sobrou um ali, ó. Ele tá lá no pasto, né? Tá lá no campo, tá com as ovelhas, mas esse não importa. Uhum. E aí Samuel diz, não, chame ele, reúna todos os seus filhos. E é bonito, já que você citou, porque no livro de Samuel diz, né? Deus vê o coração. Ou seja, Deus viu que ele tinha capacidades e condições de ser um líder fiel, que é o que se espera, que se esperava de um rei. Mas o próprio Davi era desacreditado em casa. Então, veja só, institucionalmente, o Davi jamais ocuparia esse papel. O pai estava pronto para ver o filho mais velho, porque era mais alto, mais forte e mais velho. Institucionalmente, seria o irmão. E, no entanto, o Davi tinha as características. Né? E aí, no caso dele, encontrou a função com a capacidade, com as habilidades. Mas eu acho que há muitos casos em que as coisas não se encontram. Não acho. Eu tenho para mim também que no mundo que nós vivemos hoje, né? É que a gente está usando grandes referências, né? Pô, Davi, Moisés, Jesus, assim, são outras referências. Vamos colocar para nós, meros mortais, existe uma linha, e o dia a dia, né? Nos coloca muito numa linha entre os sacrifícios, entre o pecado, tudo isso dentro do mesmo lugar, e precisa ter muita compreensão do que vai ser feito as suas escolhas, para onde ela vai te direcionar, né? E aí a gente toca num lugar que é sobre o pecado, assim, né? O que você compreende o pecado? Porque eu quero conectar depois isso com o mundo corporativo também, mas... Porque o pecado, às vezes, a gente acha que... Tem uma tendência, né? O sacrifício ser puxado por uma ponta muito extrema, do tipo, nossa, é um sofrimento. E o pecado é, tipo assim, aquela coisa mais absurda possível. Mas acho que não. Acho que talvez aquilo que te desvia da sua essência possa ser, de alguma forma, um pecado contra você mesmo, né? O que você compreende, assim, como um pecado? Excelente. Olha, para ser bem cirúrgico, para mim, ou não para mim, mas na compreensão moral da igreja, pecado é ruptura. Então, pecado é romper. E quando a gente entende, portanto, isso, a gente entende que a nossa vida é conexão. Necessariamente. Né? Eu achei bonito o painel que você tem aí atrás de você, que na verdade é para o isolamento, mas faz uma função estética. E a ideia da colmeia, né, é exatamente uma ideia bem ilustrativa do que é a nossa vocação, na compreensão cristã. Nós não nascemos para o isolamento. E o pecado é ruptura. E o fruto tardio da ruptura é isolamento. Então, isso que você diz é uma coisa que eu, inclusive, tento fomentar muito na reflexão das pessoas. Por exemplo, raramente uma pessoa vem confessar que ela está sendo negligente, por exemplo, com a saúde do corpo dela. É difícil aparecer no confessionário alguém que confesse, olha, padre, eu reconheço que o meu pecado é a minha negligência com a minha saúde, porque eu sei que eu precisava fazer uma atividade física e eu não faço. Porque eu sei que eu precisava ter uma alimentação um pouco mais regrada, ou comer certos alimentos, ou não comer certas coisas, porque um médico já me indicou sobre, mas eu faço vista grossa. Porque as pessoas não entendem que o abandono de si é ruptura. E é pecado. É um pecado. Então, assim, dentro da compreensão, né, da corporeidade, nós compreendemos que tudo aquilo que o homem é destinado para algo maior. A transcendência, a vida divina. O Senhor não chama a nossa alma. O Senhor chama pessoas. E pessoas têm corpo, mente e espírito. Então, as negligências, muitas, né? Então, a pessoa já foi orientada, por exemplo, a fazer uma terapia. Mas ela continua com tabu. Terapia é coisa de gente louca. Então, ela não faz e ela não traz isso na confissão. Porque a consciência moral dela não compreende que uma negligência com essa saúde mental é romper consigo. É mais fácil a gente entender aquela coisa do meu rompimento com o outro. Então, eu briguei, eu xinguei, eu bati, eu violentei. Então, pequei porque eu feri o outro. Sim, mas isso é uma dimensão. O pecado é nessa dimensão da conexão com o outro. Mas, basicamente, nós temos 3 conexões mínimas. Consigo, com o outro e com Deus, com o sagrado. Maravilhoso. E todos esses rompimentos é o que a gente chama pecado. Então, blasfemar é pecado? Sim, porque me rompe com Deus. Roubar algo de alguém é pecado? Sim, porque me rompeu com o outro. Mas quando eu negligencio, por exemplo, a minha vida, na minha saúde física, é pecado, porque eu rompo comigo. Então, pecado é rompimento, sempre. Você sabe que
dentro desses últimos anos de bastante foco meu dentro do campo sutil, sem abandonar o mundo corporativo dos negócios, porque é o que eu gosto muito de fazer também, eu comecei a estudar a mente, assim, né, do ser humano. E aí comecei a olhar dentro das bolhas ao qual eu convivo, o quanto as pessoas estão em ritmo acelerado, assim. É muito comum. Você vê, eu tô parado aqui, eu tô parado. Tô conversando com você, eu tô gesticulando porque eu estou falando e eu gosto de movimentar assim, mas tem gente que tá em silêncio e a pessoa tá assim, né? A pessoa tá pulando a perna, aí ela tá mexendo a mão, ela não consegue ficar parada, presente, conversando. E eu tô dando sequência nisso que você tava explicando aqui pra gente, porque dentro dessa visão do pecado que a pessoa pode estar cometendo contra ela mesma, ainda não consciente, que tá falando de consciência, entra uma variável, que é a variável do silêncio, que essa eu gostaria de mergulhar com você, porque eu tenho levado, você reparou aqui antes da gente começar o podcast, a gente tem aqui um ritual que a gente fica aqui uns 30, 60 segundinhos, às vezes, em silêncio. E por que disso? Porque eu acredito que o silêncio ele é uma ferramenta de elevação de consciência. É uma forma de, através do silêncio, eu talvez me ouvir mais, me perceber mais. Talvez esses 3 pontos, né? Você, o outro e o supremo, o invisível, de alguma forma. Você compreende o silêncio dessa forma também? Porque, bom, eu sou bastante eclético em termos espirituais, assim, mas eu particularmente não gosto muito de missa. Mas eu adoro o silêncio da igreja. Então, assim, as vezes que eu mais fui na igreja com a minha esposa foi depois da missa, quando não tinha ninguém, era um silêncio maravilhoso. Parecia realmente que eu tava numa cápsula em outro lugar, assim, do silêncio. Então, pra mim, eu me conecto muito com ele. Você entende que o silêncio é uma ferramenta também para essas pessoas compreenderem tanto o pecado para se tornarem também melhores seres humanos e melhores líderes? Eu tenho certeza que quando Deus criou o mundo, ele o fez em silêncio, né? Eu acho que o barulho... Aliás, eu acredito tanto que o silêncio tem valor, que eu acho que é justamente por isso que ele é temido, né? Porque o silêncio desvela. No fundo, quando você diz, né? Olha, a gente fica em silêncio, a gente consegue se ver e se ouvir. Pois é justamente por isso que muitas pessoas não gostam dele. Porque quando a gente se olha, a gente descobre que nem tudo em mim é belo, nem tudo em mim tá ordenado. E é justamente por isso que eu acho que as pessoas buscam cada vez mais barulho. Eu moro na zona rural. A paróquia em que eu trabalho é rural, eminentemente rural. E a casa paroquial, que é a casa, portanto, que acolhe o padre, não é a minha casa, é a casa onde eu estou. No dia que eu for embora, outro padre vai morar lá. É uma chácara. E o meu vizinho de um lado é um rio. O meu vizinho da frente é um pasto. O de trás também. Só de um lado que tem uma família. E próximo à chácara lá onde eu vivo, existem chácaras de aluguel. Então, aluguéis de final de semana. E uma coisa que me inquieta muito, que me incomoda muito, é quando as pessoas saem de São Paulo, alugam uma chácara no interior, em Bragança Paulista, para levar uma baita caixa de som, colocar uma música altíssima o final de semana inteiro. E eu fico pensando, mas o sair da capital e ir pro interior não é em busca de uma pretensa tranquilidade, que é o modo como de fato a gente vive. No meu dia a dia, de segunda a sexta, você ouve uma agulha cair no chão lá em casa. Porque é silencioso. Eu escuto todos os dias o barulho da água do rio do lado. Menos no final de semana, quando alguém aluga a chácara do lado. Então, eu fico pensando, por que as pessoas temem tanto o silêncio? Eu vim para um lugar silencioso para trazer barulho. Não só para mim, como ainda para os que estão ao meu redor. A praia, né, é um ambiente muito polêmico nesse sentido, né? As pessoas vão para um lugar em que já não bastasse o barulho do mar, que é o modo como as coisas ali se organizam. Ele quer levar a sua caixa de som e o vizinho também. Então, eu acho que essa poluição sonora que a gente vive, né, esse desespero pelo barulho, é porque, no fundo, as pessoas têm muito receio de se confrontar e de se olhar. Por isso que o silêncio é
cada vez mais urgente. Quanto mais temido, mais necessário. Porque as pessoas, de fato, acho que têm medo de se olhar, né? Medo de se encontrar. E encontrar em si coisas que têm que ser ajustadas. Porque tá aí o grande problema, né? Santa e confortável ignorância das coisas que nós não conhecemos e não encaramos. Porque a partir do momento que eu encaro, então eu tenho que me abrir ao fato de que eu tenho um processo para viver. E as pessoas não gostam muito de processos. As pessoas gostam de milagres. As pessoas gostam de mágicas, não de processos. Né? Eu sempre digo que da larva para borboleta não é milagre que acontece. É processo. É um processo. Todo mundo quer asa, né? Mas ninguém quer passar por um processo. Então, o silêncio, ele nos desvela isso. E eu termino, você falou da missa, né? É uma luta para nós padres educarmos a comunidade, inclusive para fazer silêncio na missa. Ritualmente falando, a missa tem um rito. Existe, e isso é inclusive indicado, escrito, né? No ritual da missa, naquele livro que usamos, que é um livro ritual chamado Missal, existem 4 indicações claras de momentos que deve se fazer silêncio. E são exatamente os momentos que devem levar as pessoas a contemplar ou reconhecer aquilo que estão vivendo. Então, muito brevemente, assim, sem entrar em pormenores. O primeiro momento de silêncio é no momento que nós chamamos de ato penitencial, é o momento de reconhecer os pecados, o momento de pedir perdão. Então, você não pode simplesmente falar isso da boca para fora, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Não. Quais pecados? Do que você está arrependido? O que você traz hoje? Você me perguntou quando eu cheguei aqui, né? Como que eu estava, o que eu trazia? Toda a missa faz isso conosco, né? Como que você chega aqui hoje? Só que aí você tem que dar um instante de silêncio. Antes de você cantar, antes de você rezar a oração que pede perdão, eu estou pedindo perdão pelo quê? É o primeiro momento de silêncio. Depois o segundo é quando o padre faz um convite à oração. Literalmente a gente diz, oremos. E ali você dá um silêncio para que a pessoa coloque ali qual é a intenção que ela traz com ela. Porque eu estou vendo uma assembleia com um monte de gente. Mas ali eu tenho uma pessoa que está esperando uma resposta do trabalho, o outro jovem que está esperando a resposta do vestibular, o outro que está vivendo o luto, o outro que está ali celebrando 10 anos de casamento. Então, qual é a tua intenção? Hoje você traz o quê para colocar diante de Deus? A gente dá um instante de silêncio, porque também não daria para todo mundo falar isso em voz alta. Então, o silêncio, porque Deus ouve aquilo que no silêncio se apresenta. O terceiro momento de silêncio é após a leitura da palavra. Então, espera-se que depois da proclamação das leituras ou da homilia que o padre proferiu, que se guarde um instante de silêncio para meditar o que se ouviu. Então, já um silêncio de uma outra natureza. O primeiro é para se escrutinar. Então, o primeiro é para se avaliar. O segundo é para você apresentar uma intenção. O terceiro é para você, de fato, refletir algo que te foi dito. E o quarto silêncio depois da hora da comunhão. Então, a gente distribui a Eucaristia, o corpo de Cristo, a pessoa recebe, tudo bem, canta-se uma música, mas depois é o momento de silêncio. Aí é o silêncio para dialogar. Se eu recebi a Eucaristia, agora é o momento de eu dialogar com esse Deus que me visitou. São 4 silêncios com 4 intenções diferentes e extremamente difíceis de manter. Às vezes eu já passei por situações de eu sentar um instante depois da homilia e o coroinha vir com um copo d'água e perguntar se eu estava bem. Né? Padre, por que você ficou quieto? Hoje eles já acostumaram comigo, mas no começo, quando eu vou celebrar em outra comunidade, que não a minha, isso acontece. Mas por que o padre ficou quieto? Né? Porque estava muito barulho ali, aí você faz ao contrário, você fica quieto. Não, o momento que é previsto mesmo. Tá o momento que é ritual, esses que eu pontuei. Eu sentar e ficar em silêncio porque é o previsto. Mas as pessoas ficarem extremamente desconfortáveis. Você quer deixar um grupo de pessoas desconfortável? Reúna elas e peça silêncio. Olha os estádios de futebol. Nunca vi um minuto de silêncio acontecer de fato. Sim. As pessoas não se permitem, né? Elas se constrangem em ficar em silêncio. Eu acho que eu concordo com o senhor, assim, de alguma forma a gente foi um pouco, acho que foi ensinado de forma cultural, assim, de que o silêncio numa conversa é para responder, né? A gente tem que responder de imediato, tal, você não tem um tempo de, em silêncio aqui. O silêncio entre a conversa, ele é desconfortante, né? É uma forma de, parece que não tá legal, tem alguma coisa errada, a pessoa fez alguma coisa, sabe? Você acredita, padre, que... Você acredita não? Qual é o motivo pelo qual você percebe, assim, que as pessoas estão emocionalmente esgotadas hoje, né? É possível ter uma origem disso? Ou não? São muitas possibilidades dentro de tudo que acontece? Eu acho que são muitas possibilidades, mas eu acho que a gente tocou já aqui em 2 pontos, pelo menos, que eu acho que gera esgotamento. E eu vou dizer em primeira pessoa.
não vou fazer uma análise de conjuntura. Eu acho que olhando para mim, eu entendo que o meu esgotamento ou o meu cansaço, né? Acho que esgotamento não me sinto esgotado, mas o meu cansaço, eu acho que o de muitas pessoas também, perdão, ele parte exatamente da forma como a gente se obriga a ser multitarefa. A gente normalizou, romantizou e hoje eu acho que até institucionalizou que nós precisamos conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo, na mesma proporção. E isso a vida sempre provou que não é possível. Vou te dar um exemplo. Como eu já te disse, eu estou muito ligado ao meio rural. E uma coisa que eu observo é como a vida do trabalhador rural é ainda mais próxima daquilo que eu julgo ser o mais equilibrado e saudável. Porque ele trabalha basicamente com o sol. Acorda-se muito cedo, né? Rende-se o dia quando se acorda cedo. Então, a manhã é um horário de ouro. Trabalha-se com bastante empenho no ritmo do aquecimento do sol. Quanto mais a pino o sol fica, mais reduz então a carga. Então, se dedica muito esforço ali nas 7, 8, 9 horas da manhã. 10h30 está almoçando. Né? Tira-se o cochilo depois do almoço. É quando o sol está a pino. Volta-se a trabalhar depois para finalizar tarefas. E aí, quando é 4 horas da tarde, o trabalhador rural, via de regra, há, claro, exceções aí tantas, ele já está indo para sua casa, ele vai tomar um café já em família, ele vai visitar alguém, ele vai resolver uma coisa fora, na cidade. 6 horas a família está reunida de volta. Né? Banho tomado, janta, 8 horas se dorme. Essa vida é completamente distante da vida do mundo industrial, do mundo corporativo, mundo da cidade, é outra coisa. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: hoje, independente da realidade que você viva, se você é mais urbano, se você é mais rural, hoje com um celular na mão, nós todos nos tornamos demandados de várias formas e ao mesmo tempo. Então, você dizia uma coisa que eu valorizo muito. Enquanto eu estou aqui conversando com você, justamente dando tempo a essa nossa conversa, o meu celular está vibrando aqui no meu bolso sem parar. De pessoas que talvez esperam que eu dê a elas agora toda a atenção do mundo. Né? Ela me mandou uma mensagem e o que ela está esperando de mim? Uma resposta. E nesse momento, essa pessoa ela é um ausente na minha vida. Quem está presente comigo é você aqui agora. Mas esse ausente, por advento das tecnologias, ele se sente presente. Então, o grande pânico das pessoas dos tiquezinhos do WhatsApp lá, né? Um tiquezinho foi só enviado, o segundo recebeu, ficou azul e não me respondeu, crise, gatilho, ansiedade, né? Por que não me respondeu? E aí eu noto isso, e a gente se permite, né? Por exemplo, estar almoçando e respondendo 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. No mundo pré-advento das comunicações sociais, isso não existia. Se você quisesse falar com o gerente do banco, você tinha que ir no banco. Né? Se você quer falar com o pedreiro que está trabalhando na obra da sua casa, você tinha que ir lá. Se você queria conversar com uma pessoa que você está tendo um relacionamento amoroso, você tinha que marcar um encontro. Hoje, todas essas pessoas são apenas linhas no seu WhatsApp. Então, você tem o pedreiro te dando a excelente notícia que estourou um cano, você tem o seu gerente do banco dizendo que você precisa, o quanto antes, resolver uma assinatura de um documento, você tem o seu crush lá mandando mensagens apaixonadas. E aí você escolhe em qual mundo eu quero entrar agora. E você entra de um mundo para o outro ali num toque de dedos. E eu acho que internamente nós não estamos prontos para isso. Nós não estamos prontos para ler uma mensagem de que, poxa, morreu alguém, e depois fechar aquela conversa, abrir outra do tipo... Vai ter um aniversário. Poxa, vai ter um aniversário? Ah, e hoje vai cantar o grupo de pagode que eu gosto no barzinho da minha casa. Eu acho que a gente entra de um universo por outro numa velocidade que o nosso coração não foi preparado para isso. Faz sentido. Faz sentido. A gente tá acho que junto com tudo isso, né? Parece que a gente tá conversando aqui tá tudo conectado no mesmo núcleo, né? Existe um momento do mesmo tempo, ao mesmo momento que as pessoas não querem o silêncio, querem um barulho, e eu acho que responder um monte de pessoas estando presente com outra faz parte do barulho e da ausência desse silêncio.
é quase que paradoxal, mas existe um vazio dentro dessas pessoas de alguma forma. Não vou generalizar, mas existe uma amostragem que representa isso, porque ansiedade, depressão e todas essas informações podem corroborar essa linha de pensamento minha. Então, como você... Porque na minha cabeça tem... Eu imagino uma linha de, né? Que dentro desse vazio preenchido com a fé, seja qualquer que você escolha, junto com conhecimento, junto com família, você vai ser um ser humano melhor. Sendo um ser humano melhor, você vai ser naturalmente um líder melhor. A verdade, eu acho que as pessoas fazem, na minha percepção, é o inverso. Eu vou lá querendo ser um líder melhor na última fase. Igual você falou, todo mundo quer asa, né? O cara quer, mas o processo é ignorado. A árvore ela não vai ser... Quantos frutos eu vou dar? Não sei, tem um processo, pô. Você tem que entender que são etapa a etapa. É óbvio que é sugestivo o que eu vou perguntar para você, porque você vive disso, né? Mas como você compreende hoje esse vazio das pessoas e como que a espiritualidade pode ajudar essas pessoas e os seres humanos, especificamente que são líderes, a se ouvirem melhor, se encontrarem melhor através desse caminho da fé? Eu literalmente, assim, eu sou um amante da fé, independente da vertente. Eu consigo ver beleza, inclusive às vezes eu vejo que, não, de novo, não é regra, mas tem uma tendência, né, dos evangélicos serem mais fervorosos e tudo que foge aquilo é contra ou é um pecado. E eu vejo de uma forma tão igualitária as coisas assim. A gente está falando, no meu ponto de vista, nós estamos falando sempre das mesmas coisas, de formas diferentes. Então, por isso que eu sempre, quando eu falo de espiritualidade, eu falo só para a pessoa visitar os lugares e encontrar a beleza em todos os lugares, né? Porque existe. Como eu falei, eu não gosto da missa, mas eu gosto de ir na igreja quando está em silêncio. Isso é ótimo. Para o que eu preciso, é ótimo. Me alimenta aquilo. Então, como para você, o que a espiritualidade representa dentro desse vazio, assim, das pessoas? Certo. Eu acredito que profundamente nisso. De fato, é uma compreensão que eu aplico primeiro a mim e depois no meu ministério. Eu acredito que todo mundo precisa lembrar da sua finitude e de que nenhum de nós é insubstituível. Eu acho que, assim, a gente vive num império em que o ego virou mercado. Então, a gente compra muito a ideia de que, poxa, eu sou muito importante, muito especial. E eu não estou dizendo que não, mas eu acho que quando a gente tem noção da nossa finitude, a gente começa a perceber, então, quais são as coisas que valem a pena demandar a minha energia. Quando eu entendo que a vida é limitada, quando eu entendo que existe diferença entre valor e preço, quando eu entendo que qualidade dos atos é mais importante do que quantidade deles. Eu acho que esse start dá quando a gente percebe a nossa finitude. E a espiritualidade nos ajuda nisso. Então, assim, a arquitetura católica, ao longo dos séculos, se consolidou basicamente nessa ideia. Quando você entra na Catedral da Sé, ali em São Paulo, por que aquela igreja é daquele jeito? Né? Que molde ela está reproduzindo? Né? Aquele chamado estilo neogótico, em que você entra e tudo lá é maior do que você. Né? Qualquer coluna da Sé é muito maior do que eu e você. Né? E aí, necessariamente, entrar naquela catedral te leva a olhar para cima. Porque ali você é um ponto dentro de algo estratosfericamente maior do que você. Na Europa é assim também, onde estão as nossas igrejas mais antigas. Você entra numa catedral na Alemanha, na Bélgica, na Itália, e você é um pontinho dentro de uma coisa esplendorosa, grande, né? Um vitral, uma imagem de santo tem mais altura do que eu. Porque a ideia é, lembra-te da sua finitude e olha para o alto. Isso é o que nós estamos chamando aqui de espiritualidade. Quando o homem entende que ele tem valor, mas ele não é o centro do mundo, e a espiritualidade nos ajuda a nos posicionar, eu acho que a vida vai ficando mais
prazerosa e saborosa. Então, eu acho que a qualidade que a gente dedica a fazer as coisas que nós cremos... Porque eu vou te dar um exemplo prático, para não ficar abstrato. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que receberam uma oportunidade de trabalho fantástica. Ele desempenhava um papel na empresa, ele foi chamado a uma posição de gestão, de liderança, e, assim, aumentaria substancialmente o salário. Contudo, ele ficaria bastante distante daquilo que foi a causa que um dia fez ele escolher, por exemplo, aquela profissão. Ele desempenha uma determinada tarefa e ele agora ia ficar num cargo de gestão, então o corpo a corpo, o fazer mesmo da coisa, ele já não faria mais. E as pressões, as cobranças infinitamente maiores. E em se tratando da pessoa em questão, com as estruturas que ela tinha, dos elementos que ela tinha, e ela dizia, olha, padre, eu sei que eu vou ter que ficar muito menos tempo com a minha família, eu vou ter um horário muito mais flexível, mas também muito mais exigente, porque assim como eu posso chegar um pouco mais tarde, simplesmente eu posso achar que vou sair às 7 e ter que ficar até às 11. Então, enquanto eu sou liderado, eu bato ponto. Eu tenho horário para entrar, hora para sair, passou isso, é hora extra. A partir do momento que eu vou para gestão, não, meu horário fica, eu vou trabalhar com demanda, não com horário. Então, pode ser que num dia de semana, que é o dia de eu ir levar meu filho no futebol, eu não chegue, né? Quando eu chegar, ele já foi, voltou, jantou e dormiu. Aí a pergunta que eu fiz à pessoa foi exatamente essa. Falei, bom, assim sendo, pergunte-se quem vai ser o maior beneficiado, por exemplo, do seu ganho de salário. Vai ser você ou vai ser o dono da farmácia, onde você talvez deixe metade disso em ansiolítico. Né? Maravilhoso. Então, tem muita gente que a conta não fecha, porque para estar naquele lugar, ela vai ter que se abrir mão, por exemplo, de uma infância de um filho que não vai voltar atrás. Né? Porque para a companhia, para a empresa, você sempre vai ser necessário tanto enquanto você é útil. Enquanto que nas outras coisas da nossa vida, por exemplo, no seu papel de pai, esse timing, ele é fundamental, porque ele não vai ter volta. Né? Então, assim, uma infância de um filho que foi terceirizada não tem como resgatar. Você não vai ver o seu filho dar o seu primeiro passo 2 vezes. Você não vai ver uma criança de 8 anos... Um dia você chega em casa cansado, ele quer chutar bola com você. A hora que você menos imaginar, ele não quer mais saber de bola. Né? O menino de 8 vira de 18 num piscar de olhos. Então, uma hora ele não vai te demandar mais. Né? Eu costumo brincar com alguns pais que brincar e provocar, né? Que eles pedem tantas vezes para as crianças ficarem quietas, que aí depois eles se tornam adolescentes e o pai fala, padre, me ajuda porque a gente não consegue mais conversar com meu filho. Então, você pediu tanto para ele ficar em silêncio que ele aprendeu. Né? Você disse tanto para ele, olha, toma aqui o celular e fica quietinho aí, que ele aprendeu. E hoje ele está dentro do quarto e o mundo dele é ali. Né? Enfim, eu acho que eu já avancei um pouco no assunto, mas para dizer, eu acho que quando a gente reconhece a nossa finitude, quando a gente reconhece que o tempo está passando e a espiritualidade ajuda nisso, a gente ganha qualidade no modo como a gente vive as coisas. E aí eu deixo de dica para todo mundo deveria visitar uma maternidade e uma casa de repouso. Uma vez na vida a gente deveria ir ver um bebezinho recém-nascido e visitar uma casa de repouso. E nos 2 lugares você vai perceber a mesma coisa. Se a dignidade da vida for mensurada pelo que a pessoa pode oferecer, um bebê e um idoso não serve para nada. Então, se a dignidade da vida está naquilo que eu posso fazer, então esses lugares são depósitos de pessoas. Pessoas nascendo e pessoas envelhecidas. Mas quando a gente entende que a dignidade da vida vai para além do que eu posso fazer, e pelo fato de que eu sou substituível, porque um neném não tem função prática, e um idoso, idem. Mas quando a gente entende que a dignidade da vida não pode parar no que eu posso fazer, a gente começa a repensar esse meio de caminho. Maravilhoso, padre. A gente vai pro bloco final aqui, a gente vai colocar mais um elemento. E às vezes, dentro dos meus devaneios, assim, eu fico viajando um pouquinho sobre as ferramentas, né? Então, a gente tem agora a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Eu fico às vezes pensando, imagina só se na época de Jesus, cara, tivesse ChatGPT, cara. Será que em algum momento ele não ia perguntar alguma coisa? O que eu faço com os meus discípulos que não conseguem entender o que eu estou dizendo? Obviamente, é uma brincadeira, mas para a gente trazer aqui esse tema de inteligência artificial, como é que, na sua perspectiva, você
enxerga essa... São duas perguntas. Como você enxerga isso? E se você tem isso no seu dia a dia, assim, você usa. É uma ferramenta que já está como conectada dentro do seu ambiente no dia a dia para alguma coisa ou ainda distante? Eu acho que eu não sou um contrário, pelo contrário, sou um adepto. Mas eu acho que, para fazer valer um pouco uma referência mitológica, eu acho que a inteligência artificial é um toque de Midas. Na mitologia, tudo que ele tocava virava ouro, né? Uhum. É uma graça, é um bem. Mas na proporção certa. Então, acho que me preocupa um pouco, porque eu não sei o quanto a nossa sociedade está muito versada em proporcionalidade, né? Cada vez que eu saio para dirigir no trânsito, eu percebo que quando a gente depende do bom senso, a gente está sempre correndo risco, né? E eu acho que a inteligência artificial cai nesse aspecto, né? Ela depende sempre do bom senso, né? Do modo como vai ser usado. A humanidade tem uma série de outras invenções que foram grandes alavancas de progresso e, igualmente, de grandes fracassos morais. Dou o exemplo clássico aí do avião, né? O avião, quando pensado como um meio de transporte ágil, que gera amplia em muito, né, as possibilidades, por exemplo, de acesso das pessoas à cultura, aos entes queridos, enfim, excelente. Mas a gente sabe que o primeiro grande uso dos aviões foi bélico, né? Então, foi uma ferramenta de alcançar um poder de destruição maior. Enriquecimento de urânio. Quando a ciência desenvolveu isso, entende-se que ali é uma fonte muito grande de energia. E isso é possível fazer, então, chegar a energia elétrica na casa das pessoas. Uma bomba nuclear. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela cai no mesmo universo. Ela é uma grande potência, uma grande ferramenta que tem uma capacidade propulsora de muita coisa, mas ela tem limites, né? E esses limites éticos, morais ainda não estão definidos. Porque, como tudo que é novidade, a sociedade vai se adequar à medida em que os casos aparecem, né? A norma não precede a realidade, é sempre o contrário, né? A lei nasce da dor. Então, primeiro vem a necessidade para então vir a regulação. E eu fico pensando, né? E eu não estou aqui dizendo do ponto de vista formal, não tem que ter uma legislação para limitar, não, mas que interiormente nós temos que ter o nosso critério do até onde é aceitável. Então, eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu vou preparar um encontro para jovens. Super acho e uso, inclusive, da inteligência artificial para isso. Eu sou, assim, ainda um primitivo, assim, dentro do universo das inteligências artificiais. Então, eu tenho acesso àquilo que é o clássico, que todo mundo usa. E, para mim, atende. Por exemplo, eu pegar um chat GPT e pedir para ele, olha, eu preciso montar aqui um encontro para jovens que tem que ter essa duração, eu tenho esse objetivo, eles têm essa faixa etária. E ele vai lá me dar um roteiro, né? Enfim, ele é tão... A minha IA sabe que eu sou padre. Então, me cumprimenta com saudações cristãs, me pede bênção, né? Olha, padre, eu fico feliz que o senhor tenha pensado nisso. Ela é bem católica. E aí ela vai... eu acho legal, né? Porque daí ela te elogia. Olha, que bom você ter tido essa iniciativa, muito oportuno. E aí ele desenha lá. Excelente, eu vou pegar aquilo, vou ver o quanto aquilo é aplicável ou não na minha realidade. Não raramente eu aproveito conceitos, aproveito a organização de ideias, e aí dou um toque ali da nossa cara, mudo a ordem de alguma coisa. Eu já penso, aí é uma legislação interior minha, não é uma questão que a igreja, por exemplo, promulgou, mas interiormente, na minha Câmara Legislativa interna, isso já está promulgado. Quando eu vou preparar uma homilia de uma missa, né, que aí é a famosa pregação, o sermão, aí eu não uso a inteligência artificial. Porque dali é um momento muito privilegiado de escuta do povo que vai ouvir da boca do padre aquilo que ele entende que é uma inspiração, uma motivação vinda de Deus. Então eu entendi que a homilia eu faço na oração. Eu faço na minha escuta primeiro de Deus, para depois eu ter algo para transmitir para as pessoas. A gente não faz homilia a partir do nada, tem os textos bíblicos que a gente vai pregar naquele final de semana, que a igreja já pré-seleciona num calendário litúrgico. Então eu já tenho a minha premissa, é daqui que eu vou partir, e eu conheço o meu povo. Quer dizer, eu sei para quem eu estou falando, eu sei quais são as pessoas que estão me escutando.
Né? Claro, tem os sazonais, mas 90% das pessoas que estão sentadas ali me ouvindo, eu sei o nome delas. Né? Eu sei as histórias delas. Então, é um momento em que a palavra, que é uma só para a igreja no mundo todo, e aquele povo que eu tenho que é singular, que não existe outro no mundo, eles precisam se encontrar. E a minha inteligência artificial não é capaz de entender isso. Então, eu tenho esse limite interior. Para algumas demandas e realidades de um certo grau de importância, eu vou caiar. E vou com ela com tudo. Para outras coisas, eu prefiro me abster. Porque eu entendo que ela não substitui aquilo que, de fato, ela nunca vai substituir. Trato. Olho no olho. Né? Ou seja, quando é mais pro lado racional ali da coisa, ela pode, mecânico, né? Ela pode te proporcionar, organizacional, e do que é mais sutil, aí realmente ela vai chegar em algum limite que não dá, não consegue compreender, ter uma intuição, não vai chegar nesse lugar, né? Uma IA não tem intuição. Eu digo assim, perdão te interromper, a inteligência pode ser artificial, o espírito não. Sim. Então aquilo que eu preciso só de uma inteligência, organizar, planejar, ela é muito bem-vinda. Mas tem coisas na vida que é espírito, né? É troca, é olhar, é vida, no nosso caso, transmissão da fé. Então, o espírito eu não acredito que... IAs que nós vamos ter cada vez mais e melhores. Mas EAs, né? Espíritos artificiais, eu não acredito. Não tem. Boa, muito bom. Gostei inclusive do termo, padre. Espíritos artificiais. Não vai rolar. Maravilhoso. Padre, a gente vai para uma reta final aqui agora que eu falo que é o que é. Então, sim, você pode responder da forma como você sentir. Eu faço algumas perguntas e você me diz de forma assim, direta, o que isso representa para você. O que é a vida para você? É um intervalo entre eternidades. Ao meu ver, a vida é um intervalo entre eternos. Entre eternos. E o que é a morte? Ela é a porta. Aí sim, para mim a morte é a porta para quando a vida encontra-se com a eternidade. É a porta. Para mim a melhor palavra para a morte é de fato Páscoa, né? E Páscoa para nós é passagem. Então, passagem. De fato é porta. O que é uma boa vida? Aqui tem, no final das contas, aqui eu não tenho vergonha de ofertar a Deus. Aquela que quando chegar no final, eu vou poder colocar diante dele e dizer valeu a pena. Valeu a pena. Quer dizer, é uma vida em que eu não vou me envergonhar na hora que eu precisar apresentá-la diante de Deus. É uma vida que, uma palavra mais simples seria a vida que teve sentido. Né? Eu acho que é muito triste a vida do e se. E se? Né? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse estado, e se eu tivesse sido? Não. Acho que a vida não dá espaço para o e se. A gente tem que ir lá e tem que encará-la. E não ter vergonha de depois ofertá-la diante de Deus. Olha, foi isso que eu vivi entre erros e acertos, limites e potências, mas tudo que eu vivi eu coloco diante do Senhor. É a vida consciente de que ela está acontecendo. E a última é, o que é liderança para você? Para mim, liderança é olhar. Liderança é encontro. Aliás, eu até poderia completar a pergunta anterior. O que é vida? Para mim, vida também é encontro. Existe um filósofo chamado Martin Buber que ele dizia que toda verdadeira vida é encontro. E eu acredito nisso. Vida é encontro. E liderar é encontrar-se com as pessoas e ser capaz de deixar uma marca que tenha valido a pena, né, te conhecer um dia. Então, para mim, liderança não é, num primeiro momento, institucional. Ela é, antes de mais nada, existencial. É primeiro, porque ninguém lidera sem ter primeiro propriedade de si. Eu nunca vou conseguir passar segurança para alguém se eu não tiver clareza, primeiro, de quem eu sou, da minha constituição, das minhas possibilidades. Então, é encontro, ao meu ver, e é olhar. Né? Um líder de olhos vendados é um serial killer. Maravilhoso. Alguém tem uma pergunta? Algum ponto? Rodrigo? Como que você enxerga, dentro da Igreja Católica, a questão de... Posso explicar de uma maneira que fique legal de compreender a pergunta?
o desenvolvimento tecnológico dentro da missa, né? Porque a gente vê no meio protestante, até numas outras vertentes de fé, a gente vê muito investimento em questão de telão de LED, aparelhagem de som, transmissões ao vivo. Você acha que isso impactaria de modo positivo ou negativo dentro da Igreja Católica? Eu sou um pouquinho cético nesse aspecto. E eu acho que a gente já pode ter um pouco essa clareza pelos frutos que nós observamos. Eu acho que até certo grau, enquanto, como eu falei, ela pode facilitar algumas realidades, eu acho que por outras ela pode trazer um pouco de artificialidade para aquilo que precisa ser existencial. Então eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, transmissão de missas, né? Por que eu, pessoalmente, tenho uma pequena dificuldade sobre? Primeiro porque a gente vai entendendo que a missa pode virar um entretenimento, quando que, na verdade, ela é participação. Né? Então, quando eu assisto algo, eu não tomo parte daquilo. Então, existe uma diferença entre eu ouvir uma missa na televisão e eu estar lá celebrando. Né? Porque, vendo pela televisão, eu escuto um canto, eu vejo algo. Agora, quando eu estou ali, eu participo daquilo. Né? O canto é experiência viva, a experiência própria, no nosso caso, que é sensorial da Eucaristia, da comunhão, é algo material. E também porque eu acho que isso gera, por exemplo, eu vejo vários padres que passam por isso. Gera até, às vezes, uma certa situação de você fracionar coisas e descontextualizá-las. Então, por exemplo, quando eu faço uma homilia lá na minha paróquia, eu falo 15, 20 minutos. Então, tem uma cadência nesses pensamentos. Quer dizer, eu afirmo algo depois de ter dado uma premissa. Eu busco fazer um pensamento que tenha começo, meio e fim. Aí você põe isso na internet, alguém pinça uma frase específica. E às vezes naquela frase ali você estava justamente dando um exemplo, você estava fazendo justamente uma distopia, né? Você estava comentando justamente uma frase que você quer refutar. Só que alguém pode propositalmente cortar aquilo, né? E te dizer, olha... É uma afirmação agora, olha o que o padre disse. Né? Mas e o contexto? E o que veio antes e depois disso? E isso acontece aos montes. Acho que não passa 20 dias sem ter alguma situação na internet polêmica de algo que foi descontextualizado. Então, o que era para ser, olha, você vai transmitir como uma forma de chegar ao seu fiel em casa que não pôde vir. Também tem um outro lado, tem um efeito colateral. Então, eu acho que, por exemplo, você investir num bom áudio, você investir numa boa captação de som, você investir numa boa mesa de som, bem equalizado, onde a música ocupe o papel que de fato ela tem, que é de serviço e não de protagonismo, excelente. Acho que serviço e não protagonismo seria talvez o núcleo da questão, né? Não deixar a tecnologia ali como protagonista, mas uma ferramenta que você vai utilizar. Exato. Padre, muito bom. Tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não perguntei? Nossa, nunca ninguém me perguntou isso. Deixa eu pensar. Não é obrigado a ter, é só se você sentir que... Tem. Eu acho que uma coisa que eu tenho muito gosto em falar e não foi assim o objeto exatamente da nossa conversa aqui, mas seria se você tivesse me perguntado o que eu mais gosto no ser padre, assim, aonde que eu encontro mais sentido naquilo que eu faço. Então, o que você mais gosta de ser padre? Bom, já que então ela surgiu, ao meu ver, para mim o maior e mais importante momento do meu ministério é quando eu percebo que eu fui procurado, que a pessoa me procurou, mas ela sai da minha sala tendo encontrado a ela mesma. Então, é aquele atendimento que faz carinho no coração da gente, é quando a pessoa sai e diz, fala, padre, hoje eu consigo enxergar as coisas de um outro modo, agora eu consegui ver isso de um outro modo. Ela entrou ali desesperada e ela sai acalentada, né? Porque ela pôde se reordenar, voltar para o lugar, né? E claro, com o auxílio da graça de Deus, entender que é Ele o grande protagonista, né? Não sou eu. Eu tenho muito medo de me tornar uma referência para as pessoas no sentido mais extremo. Eu preciso que seja o Padre Gustavo. Não. Ela precisa, talvez, daquilo que eu possa apontar. Mas eu não aponto para mim, né? Eu aponto para algo que é maior do que eu. E quando eu percebo que eu fui só uma ponte, só uma passagem, isso me realiza muito.
Esses dias eu recebi uma pessoa que, nossa, me fez um bem danado pra alma, assim. Eu tinha atendido ela uns 2 anos atrás. E depois eu a via, esporadicamente. E ela me procurou. E ela tinha uma situação muito complexa, né? De vida, enfim. E ela me procurou recentemente, 2 anos depois, para dizer, padre, eu vim para te dizer o que aconteceu na minha vida nesses 2 anos. E o quanto aquela nossa conversa foi importante. Pra você ter uma ideia assim, de um sofrimento, ela fez uma faculdade, né? Um curso, na verdade. Justamente a partir de uma dor. Hoje ela descobriu uma nova vocação, uma nova profissão, a partir de um sofrimento. E ela dizia, né? O dia que eu vim aqui conversar com você foi para mim marcante. Porque naquele dia você me fez olhar numa... Ela viveu um relacionamento abusivo. Me fez olhar de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. E ali foi uma porta que se abriu e hoje eu tô aqui, consegui pôr fim a esse relacionamento. Fiz um curso, hoje eu tô trabalhando numa outra área e a minha vida voltou a ter um sentido que eu nem sabia que ela podia ter. Eu só voltei aqui para te agradecer porque aquela conversa foi importante para mim. E para mim aquele dia foi assim, sabe? Eu tive tantas outras coisas antes e depois dela, mas que ficaram assim... minimizadas, né, os sofrimentos e as dores daquele dia por ter ouvido esta frase. Então, para mim, a melhor parte do meu ministério é ser buscado, mas não ser a resposta. Quer dizer, as pessoas me buscam, me procuram, às vezes até acreditam que eu vou ser a palavra decisiva na vida delas, mas quando eu percebo que não, que de fato o caminho foi feito, né? Ela se encontrou com Deus, ela se abriu à experiência com o Senhor, ela tomou as decisões dela, ela cresceu. Então é aquela coisa. Para mim, a minha grande alegria é ser procurado e reconhecer que sou dispensável. É fazer o meu trabalho e depois saber agora não é mais comigo. Né? Quando me procuram e encontram consigo, encontram com Cristo. E eu fui só a ponte, só o canal. Né? O que importa é a água, né? Que me sacia. A garrafinha que porta ela é só um bem pontual e necessário. Eu me alegro por ser a garrafinha, né? E saber que a água não sou eu. Não sou eu que sacio a sede de ninguém. Mas se eu puder levá-la até lá, então é isso que mais me alegra em ser padre. Maravilhoso. Esse foi mais um Entre Conexões Podcast. Eu tô muito feliz. Realmente, assim, meu coração sente muita alegria, assim, desse tipo de papo, desse tipo de conversa. Eu fico feliz pela sua coragem, assim, também, de alguma forma, de sair um pouco da sua bolha, né? E de você se permitir sair desse lugar de fala estritamente religioso, mas visitar outras bolhas, e eu acho que isso, pra mim, é a sua geração acontecendo, entendeu? Ainda dentro da sua vertente, no meu ponto de vista. Então, significa que talvez o padre da geração anterior não faria isso. Entendeu? Você, então, realmente está utilizando as ferramentas do seu tempo para acessar os lugares que precisam ser acessados. Que muitas vezes não é a pessoa indo lá hoje mais, mas é você chegando até as pessoas também através das ferramentas. Então, eu fico muito feliz, lisonjeado com a sua presença aqui hoje. E agora eu quero dar um espaço, assim, só para você, eu não sei se você acompanha muitas redes sociais, se você quer compartilhar o seu Instagram ou alguma ferramenta que você tem aí no YouTube, algum canal, algum lugar, a sua paróquia também para quem queira visitar. Acho que agora é um lugar só para você divulgar de fato aí a sua espiritualidade, o seu trabalho. Legal. Eu sou ainda bem primitivo no mundo digital, mas eu tenho um Instagram, sim, e a minha paróquia também. Minha paróquia é dedicada a Santa Paulina, lá em Bragança Paulista, então Instagram, né? Paróquia Santa Paulina BP de Bragança Paulista. Santa Paulina foi uma mulher muito, muito nobre e ela viveu em Bragança Paulista, né? Então Bragança conta um pouco da história dessa mulher, que teve muitos sacrifícios, que foi uma líder destituída da própria congregação que ela fundou. Então ela fundou uma congregação, ela era superiora e depois ela foi destituída de superiora, mas sobreviveu isso com muita humildade. Então nossa paróquia está lá em Bragança, justamente como uma memória de uma mulher que soube viver a vida na simplicidade. E eu agradeço a oportunidade, o convite. De fato, eu acredito que Jesus sempre foi um homem que se permitiu romper muitas bolhas, no sentido de
Jesus é o homem que não teve medo de tocar o leproso, sentar-se à mesa com os cobradores de impostos, não teve medo de reunir no seu próprio grupo pessoas muito diversas, claro, sempre para levá-las à potência máxima. Jesus é um grande formador, né? Foi um grande formador, respeitando as consciências, respeitando as individualidades. Então, esse é o modelo que eu acredito, né? De que não há alguém com quem eu não possa dialogar. Não há um assunto que a gente não possa tratar. Existe o como, existe diquiótica, né? E eu me sinto feliz em você ter me recebido aqui e não me pediu em nenhum momento para eu deixar a minha fé ou aquilo que são as minhas orientações de vida da porta para fora. Coube naquilo que orienta a minha vida, coube aquilo que eu creio. Então, só por aí a conexão aconteceu, quando há o respeito pelo sagrado do outro. E é nisso que eu acredito e é isso que eu dedico minha vida. Então, obrigado, e os que quiserem nos acompanhar e nos visitar, sobretudo, porque para fazer valer o que eu disse, só o like não adianta, não é né? uma coisa. O aperto de mão eu prefiro. Então, são bem-vindos. Esperamos lá em Bragança, os que quiserem e puderem. Gratidão pela sua presença, padre. Esse aqui foi mais um Entre Conexões Podcast, maravilhoso. Eu ficaria aqui muitas horas conversando com o senhor, padre, mas a gente tem que concluir aqui. Você tem uma agenda super cheia aí durante o dia. Eu quero convidar você a conhecer mais dos outros nossos episódios, onde a gente está falando bastante sobre liderança, inteligência artificial e o futuro da saúde. E visitar também o nosso site, que é o 3fconecta.com.br, onde a gente vai apresentar os nossos produtos de personalização e eficiência clínica com inteligência artificial para os médicos e as clínicas da saúde. Grande abraço e até a próxima.